E a nossa próxima entrevista fala sobre uma situação triste também, né? No Brasil, a maioria da população está caracterizada no grupo das mulheres pretas e pardas. No entanto, elas ocupam apenas 1,6% dos cargos de gerência, segundo o estudo do Instituto Ethos. O mesmo estudo mostra que as mulheres negras são a maioria entre aprendizes, 57,5%, e trainees, 58,2%. Vamos conversar com a Flávia Albani, né, que é defensora pública, para saber o que é possível fazer para reverter essa situação. Doutora Flávia, que bom falar com você de novo. Boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde, tudo bem? O prazer é meu, muito obrigada novamente pelo convite. Então, a gente que agradece, né? O que é possível aí, de novo a gente tendo esses dados, quando a gente vê, né, esses números aí sendo expostos, a gente vê que a realidade ainda está muito difícil ainda, né, para esse grupo de mulheres. Aí, como é que a gente pode fazer para concluir dessa proporção aí que seja inversa, né, entre esses cargos aí de entrada nas empresas, principalmente, e os cargos de gerência para essas mulheres negras aí, doutora? Então, o que nós temos aí é uma realidade extremamente preocupante e triste. Nós temos aí fruto de um machismo estrutural e de um racismo estrutural incidindo ao mesmo tempo sobre as mulheres negras, né? Esses tipos de violência, tanto o machismo quanto o racismo, eles são violências estruturais que se fazem presente em diversos espaços sociais, incluindo o mercado de trabalho. E aí, o que nós temos visto é a dificuldade dessas mulheres em chegarem no mercado de trabalho, e ao chegarem no mercado de trabalho e ocuparem cargos de gerência, cargos de gestão, cargos mais altos dentro de uma instituição, por exemplo. A mulher, o papel da mulher, historicamente, sempre foi muito mais ligado ao papel do cuidado, ao papel de cuidar da família, de cuidar dos filhos, enquanto o papel do homem era o provedor financeiro, aquela pessoa, aquele membro da família que sairia para trabalhar. Então, as mulheres, elas ainda encontram resquícios desse pensamento. Por exemplo, né, algumas empresas, até de forma inconsciente, que a gente chama tecnicamente de discriminação inconsciente, contratar mulheres, porque acham que as mulheres não vão ter tempo suficiente para se dedicar ao trabalho, porque têm filhos para cuidar, ou que não vão ter disponibilidade, por exemplo, de participar de reuniões, de viagens, porque têm filhos para cuidar. E essa situação que a mulher enfrenta para chegar no mercado de trabalho, ela se agrava ainda mais se for uma mulher negra, porque além do machismo, né, ela tem que enfrentar o racismo. O racismo, ele existe, não tem como nós negarmos a existência do racismo, e a população negra ainda sofre muita dificuldade em conseguir estar nos espaços sociais, incluindo o mercado de trabalho. Com certeza. E aí tem duas questões, né, doutora Flávia? Uma que é interessante, que a gente tem uma população negra um pouco maior ainda que a população branca no país, né? Que chama a atenção ainda. E a outra é a situação de que a própria, o racismo esse estrutural e o machismo estrutural realmente é impressionante, que até na própria escolha, agora você estava falando na questão do cuidado das mulheres, né? Até na escolha da profissão a gente vê, né? Mulheres, a questão de enfermeira, a questão de professora, nutricionista, a gente vê que a busca na hora de escolher um emprego, de ser um cargo já que é ocupado por homens. Ontem mesmo eu entrevistei aqui um programa que vai ao ar, a primeira chefe de polícia aqui do estado do Rio Grande do Sul, e é única, por enquanto ainda, né? Então a gente tem, assim, cargos de policial, por exemplo, né? Ainda muito no início, ainda a busca das próprias mulheres buscarem profissões que, teoricamente, seriam ocupadas por homens, mas teoricamente, né? Porque não quer dizer nada, podem ser ocupados tranquilamente por mulheres. Então, realmente é uma questão estrutural mesmo, a questão da ocupação por homens em lugares que poderiam ser ocupados por mulheres tranquilamente. Exatamente, porque se nós formos estudar a história, né, da nossa sociedade, do Brasil, da sociedade como um todo, esse espaço, né, de ir para a rua, trabalhar,
trabalhar, historicamente ele era do homem. A mulher, o papel do cuidado, a questão do cuidado, como você citou, a enfermagem e outras profissões, elas estão mais relacionadas ao sexo feminino. Não que mulheres não possam exercer essas profissões e que homens também não possam, né? Não existe isso. O que importa ali é a qualificação técnica da pessoa. Mas é uma questão histórica da mulher, né, do papel da mulher estar relacionado ao cuidado. E também, a título de acréscimo de informação, dentro dessa política do cuidado, né, hoje em dia, se formos analisar, por exemplo, a questão do cuidado da pessoa idosa, a questão do cuidado da pessoa com deficiência, elas são muito mais exercidas por mulheres do que por homens. Isso é estatística, tá? Isso é dado estatístico, que ainda a mulher cabe majoritariamente na nossa sociedade o papel do cuidado. E é óbvio que isso vai ter influência no mercado de trabalho, porque quando a empresa for contratar uma mulher, por exemplo, ela vai pensar na mulher que cuida do pai idoso. Então, tudo isso acaba sendo obstáculo para a mulher estar no mercado de trabalho. É verdade, é verdade. Até a questão de quando você tem uma família com filhos homens e mulheres, né? Quem vai cuidar dos pais geralmente ali fica já delegado ali para as filhas, para as mulheres, né? Para as filhas meninas que vão acabar cuidando, né? O que é estrutural, que não sabe por que os filhos não poderiam fazer o mesmo papel, né? E isso se deve, eu acho que, mudar numa estrutura. Como é que a gente pode mudar isso pela educação? Até a questão, por exemplo, do direito, né? A gente tem aí a doutora Flávia, defensora pública, a gente tem recentemente aqui, não faz muito tempo, as pessoas buscando o curso de direito, professoras de direito, diretoras aqui no Rio Grande do Sul, da faculdade da URGS de Direito, são conquistas recentes aqui, né? Geralmente são cargos exercidos por homens. Então, quer dizer, de novo, né? Pode-se mudar essa realidade, não há problema nenhum em profissões serem exercidas por mulheres. Exatamente, né? A gente precisa educar para mudar. Então, assim, normalizar sempre a mulher fazer o serviço doméstico, por exemplo, o serviço dentro de casa. Normalizar sempre a mulher exercer esse papel do cuidado, do pai idoso, do filho, enfim, dos familiares que precisam, né? Normalizar a não divisão das tarefas domésticas e profissionais entre homens e mulheres. E para que essas mulheres conquistem espaços, a gente precisa educar, a gente precisa conscientizar, e não à toa tem se falado também das políticas de cotas, por exemplo, para que mulheres estejam em cargos de gestão, em cargos de poder, né? Exigência de políticas equitativas de gêneros dentro das empresas, dentro das instituições públicas, né? Os cargos que existem, seja uma instituição pública ou privada, os cargos de poder, os cargos de gestão, serem ocupados equitativamente por homens e mulheres. Nós precisamos exigir que essas mulheres estejam presentes nos espaços e sem sofrer violência. Porque não basta a mulher estar no espaço exercendo um cargo, ela tem que estar ali exercendo seu trabalho de forma saudável, com amparo e sem sofrer violência. É verdade. Lembrei ontem eu conversando também com a Nadine Anflor, que é deputada estadual agora também, que já foi chefe da polícia, nós falamos sobre a política, né? E também vai um recado para os homens também, para criar ambientes para que as mulheres se sintam à vontade dentro desses ambientes também, para que elas queiram ir. Agora você falou, doutora Flávia, da questão das cotas, né? Para que seja agradável para as mulheres também se sentirem incentivadas para participar, por exemplo, no caso da política, né? Que é outro meio também por homens e tal, né? Ela mesmo comentava ontem que aí no ano passado estava numa reunião e um colega homem lá falou assim, não, ela está querendo dizer isso, ela está querendo dizer aquilo, como se ela não tivesse capacidade dela mesmo falar aquilo ali, né? Então, alguém falando por ela ali, como se ela não conseguisse se expressar, né? Então, o que os homens criassem ambientes também para que se fosse agradável uma mulher participar desse tipo, desse tipo de meio também, né? Exatamente, você falou tudo agora. E uma vez estando nesses espaços, que elas consigam estar ali de forma saudável,
sem sofrer violência, né? Porque muitas vezes a mulher, ela tem o trabalho descredibilizado, né? Ela vai conseguir dar conta do trabalho, mas ela tem filho para cuidar, o lugar dela devia estar em casa fazendo comida para o esposo e não está aqui. Então, quer dizer, ela é descredibilizada, ela passa por situações vexatórias, né? Muitas vezes, ao tentar falar ela é constantemente interrompida por homens, né? Então, a violência política está aí, né? Piadas de cunho sexista, de cunho machista, feita com mulheres de qualquer partido, de qualquer condição política. Todas as mulheres, muitas vezes, infelizmente, acabam sendo vítimas, né? Quando entram para a vida política. Então, a gente precisa se conscientizar e combater. Não à toa, a violência política contra a mulher hoje também é crime. Com certeza. E ensinar também, né, desde cedo aos homens, que homem também lava a louça, homem também limpa a casa, homem também cuida de criança, homem também divide tarefa também, né? Exatamente, gente. É tudo igual. Os filhos são responsabilidade dos pais e das mães, igualmente, né? Os deveres e os direitos, tanto do pai quanto da mãe, são iguais. Então, a gente precisa incentivar que esses homens, que esses pais participem mais da vida dos filhos. E muitas vezes a gente vê assim, ele é um bom pai, ele me ajuda. Não, ele não está te ajudando, ele está fazendo a obrigação dele, né? De cuidar do filho também, de trocar fralda, de dar uma mamadeira, de participar da vida escolar da criança. Então, não é favor, é um dever dele também. Maravilha, é verdade. Tocar fralda não arranca pedaço de ninguém, né? E participar, às vezes, ir na escola numa apresentação. Eu sei que tem trabalho, mas as mães trabalham também, então às vezes vai um, vai outro, quando dava os dois juntos, né? Dividir, aí eu gostei que a doutora Flávia falou, dividir tarefas, né? É igual para todo, não tem nada que um outro não possa fazer ali. Não, mas ela tem que amamentar. Tudo bem, mas aí pode fazer o mamar também na mamadeira e dar ali também no colinho, ali não tem problema nenhum. E trocar fralda, todo mundo pode trocar. Obrigado, doutora Flávia. Obrigado. Vamos seguir falando, então. Muito obrigada. De pouquinho em pouquinho a gente vai indo. Muito obrigada. Um grande abraço para vocês aí. E por mais consciência para que as mulheres não sofram violência. Com certeza. Obrigado. Bom trabalho. Até a próxima.